Olá, meus queridos, paz do Senhor. Vocês estão bem? Essa é a sétima parte do estudo sobre a meretriz, a prostituta, a grande Babilônia. Essa parte é muito importante que você assista, tá? É muito importante que você compartilhe, é muito importante que você entenda. Essa parte é uma das melhores partes até aqui o estudo, tá ok? Então, eu quero falar aqui nessa introdução bem rápido, de maneira resumida. A gente vai para a geografia já já, leitura e geografia, né? Para a gente pegar uma ideia melhor sobre prostituta, sobre Babilônia, a gente tem que entender o início, né? Como Isaías 40 fala, né? Deus anuncia o fim no começo. O próprio Salomão escreveu, né, que todas as coisas se repetem, né? Não há nada novo debaixo do céu. Então a gente precisa entender o início. No início a arca repousou sobre o Monte Ararat, região da Armênia hoje, ok? E ali Noé fez a sua tenda ali, né? Cultivou sua vinha, fez a sua tenda. E ali foi onde Cã cometeu o pecado de ver a nudez do pai. Certo? E foi ali também que Noé amaldiçoou Cã, mandando ele para a região de Canaã, onde é Israel hoje. Só que Sem e Jafé ficou próximo àquela região da Armênia, entre o Iraque até chegar na Armênia, certo? Território Mesopotâmia, né? Ur dos Caldeus, Padã Aram, qual outro nome que parece muito? A Síria, Assur, toda essa região é território semita, né? Cujo Jafé recebeu convite para habitar ali também, certo? Então aquele território foi um território destinado por Deus. Habite ali, né? Seja bendito este lugar. Sem, né? Bendito seja o Deus de Sem. Sem está habitando onde? É Assur, né? A Síria. Todo aquele território ali da terra dos caldeus, né? Para trás ali, entende? Então aquele território ali foi abençoado, entende? Cã foi amaldiçoado, ele foi para a região de Canaã. Uma terra maldita, uma terra amaldiçoada, entende? Dali para baixo, né? Desde Canaã descendo sentido Egito, aquela terra lá foi, né? Escorraçada, vamos falar assim, né? Mas então a gente precisa entender o que está acontecendo ali no início. Quais as nações que começaram a pelejar, quais nações que seguiram, né? Perseguiram a descendência de Sem. Onde Abraão habitou, onde Abraão morou, né? Então a gente precisa entender essas coisas. Então essa introdução que eu estou fazendo para fazer você pensar, para você começar a buscar na sua memória o que aconteceu lá no início. E é justamente isso que eu quero tentar passar para você. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero que este vídeo abençoe a tua vida, entende? Eu quero que você enxergue a Bíblia de uma forma diferente, através desse estudo. Eu quero que você entenda a palavra do Senhor Deus. E ao assistir, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar acréscimos, e você vai compartilhar e você vai comentar embaixo do estudo, para trazer informações que eu não estou enxergando ali, entende? Assim como eu vou abençoar a tua vida através do estudo, você vai assistir e vai ser abençoado através do estudo e vai me abençoar com outros comentários, outros pontos que eu não estou enxergando. É assim que Deus trabalha, entende? Somos o corpo de Cristo, somos unidos. Eu sozinho não consigo fazer nada, eu preciso de você, você precisa de mim. Tem informações que Deus dá para mim e não dá para você. Mas tem informações que Deus vai dar para você e não vai dar para mim. Nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita dessa forma, Deus deixou dessa forma. Para formar o corpo de Cristo, para um depender do outro, entende? Ninguém é dono das revelações. Ninguém sabe mais do que ninguém, não adianta. Posso entender um pouquinho de uma coisa, mas na outra coisa eu vou tropeçar, eu vou precisar de você. Você pode compreender outras coisas que eu não entendo. E outras coisas você vai precisar de mim, entende? Somos um em Cristo, tá? Que Deus te abençoe, mas não esquece de me abençoar também, ok? Eu também quero entender coisas. Eu tenho perguntas ali, nesse texto que a gente vai estudar hoje. Eu tenho perguntas que ainda não foram respondidas. E eu sei que a resposta está com você. Então não retenha a resposta, entende? Me abençoe com a sua resposta, abençoe outras pessoas. E as outras pessoas vão abençoar outras pessoas e assim por diante. E o corpo de Cristo vai sendo unificado, entende? Vai sendo formado e a palavra vai se acertando o grande quebra-cabeça. Tá ok? Bora para a leitura então. Vamos cair para dentro de Gênesis capítulo 10. Vamos lá. Então, queridos, como eu falei na introdução, né? A gente vai ler alguns versos aqui em Gênesis e daqui a pouquinho a gente vai para a lousa. Então eu vou levantar algumas perguntas nesse texto aqui de Gênesis capítulo 10, do versículo 6 até o 20 a gente vai ler. E eu vou levantar perguntas, tá certo? Vamos lá.
Os filhos de Cã, desculpa essa tradução, tá? Na verdade é Cã, né? Pelo menos na Almeida e em outras Bíblias é Cã. Aqui pareceu cão. Os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. 4 filhos, ok? Filho de Cã. Lembrando que Cã foi expulso, né? Que a gente já falou na introdução, ele foi expulso lá da tenda do seu pai, né? Seu pai ficou apenas com Sem e Jafé, né? Então Cã foi expulso para uma outra região, né? E o texto aí já está dizendo, né? Que ele tem um filho por nome Canaã. Ou seja, um dos filhos dele, né? Gerou Canaã, a Canaã, da qual tem Jerusalém hoje, tá? Que é Israel hoje. Versículo de número 7. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá, e os filhos de Raamá são Seba e Dedã. Aqui entra um ponto interessante. Cush também gerou a Nimrod. Nimrod. Olha que interessante. O qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então aqui eu achei interessante a palavra dizer primeiro. Ele foi o primeiro homem a ser poderoso na terra. Olha só que interessante. Primeira pessoa com poder na terra. Mas que tipo de poder é esse, né? Vamos continuar a leitura. Verso de número 10. O princípio do seu reino foi Babel. Observe a expressão. O princípio, o começo do reino dele foi Babel. Significa que não parou em Babel, né? Então o início do seu reino foi Babel, né? E ainda fala alguns nomes aqui. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ou seja, algumas cidades ou regiões em volta ali, né? Ali na região do Iraque, ali, aquele trechinho ali, certo? Mas eu quero que vocês prestem atenção. No princípio do seu reino, no começo do seu reino, ou no início do seu reino foi Babel, né? Ou Babilônia, certo? Muito bem. Verso 11, né? Desta mesma terra saiu ele para a Síria. Olha só. O início do seu reino foi Babel, né? Que ele ergueu a torre. Só que não parou por aí, né? Além dele ter levantado a torre, ou tentado levantar essa torre, que é Babel, Babilônia, ele pegou e ainda foi para a Síria e edificou Nínive. Ou seja, Nínive é uma região provavelmente diferente da terra de Sinar, porque ele foi para a Síria. E a Síria, que a gente conhece ou até conhecia antes, é um território um pouco além do Iraque, né? Mas isso a gente vai ver na geografia. A Síria edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá, ou outra região, né? Outra cidade. Verso 12. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então todos esses nomes que estão relacionados com Nínive, terra de Sinar, os nomes que apareceram aqui, né? Neste contexto de Nimrod, vão aparecer, né, lá na leitura que a gente vai fazer ainda nesta parte, no capítulo 27 de Ezequiel, tá? São nomes importantes que vão aparecer de novo lá. Verso 13. Aí vai falar, né, do outro filho de Cã, né? Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim e Naphtuim. 14. Patrocim, Caslumim, de onde saíram os filhos teus, e Cafturim. Um outro dia eu quero colocar na lousa todos os filhos de Noé e os seus descendentes na época, né, do Nimrod, para vocês verem que interessante isso, né, as regiões ali que eles foram, né. Hoje eu vou colocar na lousa, mas somente a parte que fala do estudo que a gente está fazendo sobre a prostituta, tá? Hoje eu só vou pegar essa parte. Então na lousa não vai estar todas as informações. Verso 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito. Esse Sidom aqui é o mesmo que a gente está estudando nos outros vídeos anteriores, tá? É o mesmo. Esse é o Sidom. É o primogênito de Canaã. Canaã, que é filho de Cã. Percebe? Está começando a entender de onde é que saiu o problema?
ou a tal Babilônia, onde que começou, na verdade, a questão de mercar produtos. E também Et, né, que fala no finalzinho do verso aí, né? Seu primogênito e Et, que é Et Eteu, né? Verso 16. E ao Jebuseu, Amorreu, aí vai falar de bastante nomes, né? Girgazeu, Zeveu, Arqueu, o Sineu, e o Arvadeu, o Zemareu, o Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Verso 19. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, né, que é lá em cima, né, norte de Israel, em direção a Gerar até Gaza, e daí em direção até Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então aqui a gente finaliza essa leitura neste capítulo, mas eu ainda quero ler 2 versos com você no capítulo de número 11, que tem uma coisa interessante lá pra gente dar uma olhada também, que é algo revelador. Vamos lá. Verso 1. Ora, em toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Verso 2. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E a gente finaliza a leitura aqui. Primeira pergunta, ou melhor, né, eu já fiz algumas lá atrás, né, eu fiz alguns questionamentos, mas eu vou fazer mais um questionamento aqui. Tem algumas traduções que ele vai dizer, partindo eles em direção ao oriente, né, aqui está dizendo que eles foram a mesma coisa, né, se deslocaram para o oriente. Aonde é que eles estavam que eles foram para o oriente? A pergunta é essa. Eles quem? Se você continuar lendo, você vai ver que é os que edificaram a torre. Nimrod e companhia, né? Saíram em direção ao oriente. Onde é que será que esse povo estava? Que eles foram para o oriente? Tá? Isso a gente vai ver na geografia, né? E vou deixar mais uma meditação aí, mais uma reflexão, na verdade, né? Se Cush, que é o pai de Nimrod, Cush, se você for ver na geografia, está lá na Etiópia. Isto significa que Nimrod nasceu na Etiópia, né? Se Nimrod nasceu na Etiópia, e aqui o texto está dizendo que eles partiram do Oriente, ou em direção ao Oriente, porque se ele estivesse no sul, a Bíblia dizia que ele ia subir em direção, né, a Israel e depois ia para o Oriente, né? Até porque ele tinha que desviar do Mar Vermelho, né? Não tem jeito. Então ele tem que fazer o percurso para entrar em direção ao Oriente. Então tá aí, meus queridos, a leitura está feita. Agora a gente vai para a lousa para entender o que aconteceu então. Para a gente somar aí os pontos, né? Somar as frases, os nomes, a geografia, a questão da descendência, né? A questão do pecado de Cã, né? Por que foi acertar, né? Foi ter uma consequência lá com Canaã, né? Seu filho, tá certo? Então vamos para a lousa para a gente entender mais uma coisa sobre a Babilônia, né? Tá ok? Vamos para lá. Então, pessoal, como a gente viu na leitura, né? A questão lá da descendência de Noé, né? A gente viu sobre a descendência de Cã, mas eu gostaria de mostrar um pouquinho, antes da gente aplicar algumas coisas que a gente leu lá na leitura, sobre a região, né? Aqui, deixa eu apresentar a lousa primeiro, na verdade, né? Então a gente tem aqui a descendência de... Então Sidom é o primogênito, entende? Ele foi o primeiro filho de Canaã. Canaã é o quarto filho, né? Como está na ordem aqui, ó. O primeiro filho é Cush, o segundo filho é Mizraim, o terceiro filho é Put, tá certo? E o quarto filho é Canaã. Esse Canaã gerou o seu primeiro filho, que é Sidom, que está aqui, ó. E depois a gente vai ter esses 10 nomes, né? O casamento de um amorreu com uma eteia vai resultar em Jerusalém. Isso você vai encontrar lá em Ezequiel capítulo 16, bem no comecinho. O pai, né, quando Deus está falando contra Jerusalém, lá, né, aplicando julgamentos para Jerusalém, né? Então o pai cuja sua origem, o seu nascimento, o seu pai era amorreu e a sua mãe é eteia, né? Então aqui nasceu Jerusalém, entende? Então o nascimento de Jerusalém. E esses 2 nomes aqui não tem muita relação com a grande prostituta que a gente está estudando, entende?
Então por isso que não dá para colocar Jerusalém como prostituta, tá certo? É uma das coisas, então muitas coisas, né, pra gente ver. Uma outra coisa interessante, Cush gerou Nimrod, mas olha só que interessante, onde Nimrod está aqui. Nimrod está aqui embaixo, na Etiópia, né? Aqui é a Etiópia, ó. Aqui em cima é o Egito, né? E aqui é a Líbia, né? Aqui é Put, ok? Que nem a gente estava trazendo aquela ideia na introdução, né? A arca repousou aqui em cima. Jafé desceu um pouquinho para baixo, aqui na região do Elão, né? Indo para a China, ali para aquela região. Jafé também foi para cima, sentido Rússia. Jafé também foi para a Europa, né? Jafé, né? Tremendo, né? Ele é figura dos gentios, né? Ou seja, ia para os 4 cantos da terra, né? Sem já ficou morando na região aqui onde Abraão nasceu, como a gente falou na introdução. Sem ficou aqui, ó, nessa região aqui, próximo a Babel. Próximo, né? Ou até um trecho ali, a gente não consegue localizar com perfeição, né? Com precisão, a região onde Abraão habitou. O fato é que Sem habitou na mesma região. Por isso que a Bíblia vai dizer que Sem é descendente direto de Abraão a Cristo e de Cristo nós. Tá? Então tá aqui. E o que acontece? Cã, que veio parar aqui, né, por conta do pecado, né? Ele ficou aqui e Deus amaldiçoou essa região aqui, ó. Essa região todinha, e toda essa galera, né? E se você observar, são 10 nomes, né? 10 nomes. Aí Nimrod nasce na Etiópia, ok? Não tem como a gente falar que Nimrod nasceu em Babel, né? Não dá. Tem que pegar um histórico, né? Então, se o pai de Nimrod é Cush, Cush nasceu aqui. Aí ele vem subindo. Pela leitura que a gente fez, dá a entender que ele deu um tempo aqui nessa região, certo? Então está em verde aqui principalmente, ó. Que é a região de Sidom e os Arvadeus, né? Esses dois são conectados, ligados, né? O profeta Ezequiel vai tratar disso lá no capítulo 27, que a gente vai ler daqui a pouco. Então dá a entender que Nimrod ficou um tempo aqui, ó, certo? Antes dele ir. Porque a gente leu também, né? O princípio, o começo do seu reino foi Babel. Foi Babel, o princípio, né? Mas antes dele se tornar rei, alguém teve que preparar ele, alguém teve que ser o mentor dele, alguém teve que dar uma coroa para ele. Lembra na parte de número 4, ou parte de número 3, eu não lembro qual das partes, né? Que a gente leu o profeta Isaías no capítulo 23, onde está lá no verso de número 8, se eu não estiver enganado, que a cidade, a grande prostituta, ela é distribuidora de coroas. Ela distribui coroas. Então, provavelmente, Nimrod recebeu coroa nessa região. Para daí, quando chega no início do capítulo 11, diz, né? Partindo eles do Oriente, deram, ou numa planície na terra de Sinar, entende? Então ele saiu daqui. Saiu daqui e foi para o Oriente para edificar a torre, né? Mas o interessante é que o texto lá mostrou, a gente leu junto, né? Que além de ele estar edificando a torre, sabe o que ele fez mais? Foi para a Síria. Onde é a Síria? Território de Sem. E o que Deus disse? Olha, habite, como é que fala? Seja bendito o Deus de Sem, né? Ou seja, a Síria, seja bendito. Então Deus abençoou a região da Síria, certo? Deus abençoou. Só que habite Jafé. Jafé recebe um convite. Jafé foi convidado para habitar na tenda de Sem. Por isso ele alcançou essa região, alcançou para cá. Provavelmente ele desce para o Egito, vários lugares, Jafé, né? Porque ele recebeu o convite. Jacã não, seja maldito, né? A Canaã. Esse não foi convidado, entende? Esse povo que não foi convidado para habitar na tenda de Sem. Entende? Então esse povo todo, entende? 10. Aqui você consegue ter um paralelo, você está falando de 10 nações, 10 chifres, né? Os 10 dedos do pé da estátua. Então você vê que está ligado aqui, tá vendo? Essa galera que se juntou com Nimrod, deram uma coroa para ele, ó, vamos para lá. Vamos edificar aqui uma torre, vamos fazer o nosso nome célebre, né? Vamos edificar e tal, etc, etc. Só que além deles estarem edificando aqui, o texto vai dizer que ele foi para a Síria e edificou Nínive. Então ele edificou Nínive dentro da tenda de Sem. Aí que está o problema, entende? Então quando a gente, que nem eu já fiz muitos vídeos, muitos estudos, né? Colocando que o anticristo vai sair da terra de Sinar, né? O anticristo vai sair do norte. O anticristo vai vir do norte. Só que ele nasce em outro lugar, né? Onde ele nasceu?
Ah? Então ele nasceu aqui, entende? Subiu, deu um tempo aqui, entende? Teve um Pentecoste na vida dele, um revestimento de poder, foi coroado, para daí ir para o norte, para depois vir contra o povo de Deus. É isso que os profetas estão dizendo, entende? Por exemplo, Ezequiel, capítulo 29, capítulo 30, 31, 32 e 33, o Senhor Deus está acusando o faraó. Está um debate incrível ali contra o faraó, né? O Senhor Deus falando para o faraó, aqui, né? Para o faraó, né? Eu vou secar seu rio, né? Eu vou fazer com que o seu rio se seque, os seus peixes, os seus crocodilos, você é um crocodilo também, vão morrer de sede nesse rio. E aí o faraó responde na profecia de Ezequiel lá, o rio é meu, ó, aí quem está no rio, o rio é meu. Mas o interessante é que passou vários faraós, né, desde a época lá do Egito, que a gente conhece a história, né, e nunca o rio Nilo se secou. Ou seja, esse debate, essa confusão, né, essa conversa que está tendo é para o futuro, é para os últimos dias. Por isso que Daniel 11, versículo 5 começa, né? Nesse tempo, o Egito será forte, o rei do sul será forte. Por quê? Porque vai estar na época de Nimrod estar ganhando força, certo? Começando a aparecer, para subir em Israel, né? Receber coroa da prostituta, tá vendo a prostituta? Aquela que distribui coroa, para daí você entender o primeiro selo. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco e um cavaleiro, né, com um arco na mão. E foi-lhe dado uma coroa. Cidade distribuidora de coroa, Sidom, Tiro. E daqui ele vai para a terra de Sinar, como está em Zacarias capítulo 5. Duas mulheres carregando Efa para edificar uma casa na terra de Sinar. Daniel, né, o profeta, quando vê a estátua foi edificada no campo de Dura, na terra de Sinar. Ele vai edificar lá, só que além dele edificar a imagem, ou seja lá o que for que ele for fazer lá na terra de Sinar, ele vai fazer o que mais? Ele vai entrar na Síria. Ele vai conquistar o território assírio, que é o território de Sem, que é o território onde Abraão nasceu. Mais precisamente o corpo de Cristo, né? Figuradamente. Quando ele entra no corpo de Cristo, significa que ele está no tempo da abominação, o tempo que a abominação desoladora foi posta, né, no corpo. Entende? Então isso é o contexto, né, que a gente está falando, para entender a prostituta. Agora você vê como é que é profundo isso, né? Por isso que no capítulo 12 de Gênesis, há uma ordem expressa do Senhor Deus para Abraão. Abraão, sai dessa terra, Abraão. Sai da Babilônia, Abraão. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ah, entendeu? Por que Abraão precisou sair daqui? Porque esse camarada, né, aliás, Nimrod, né, veio aqui, provavelmente se casou com a prostituta, né, ou seja, fez um acordo com a prostituta e foi para lá. Para ir contra a descendência de Sem, né? Então o Senhor Deus já tinha falado antes, onde seria a habitação de cada um. E Satanás ouviu e falou, eu vou bagunçar. Eu vou sair do meu território e vou entrar na tenda de Sem. Não fui convidado, mas eu vou. Aí Deus fala para Abraão, Abraão, sai daí que vai para uma terra que eu vou te mostrar. E agora não tem como Satanás saber onde é essa terra, né? Não tem como ele saber. Por isso é que, como é que se diz? Jesus vem morar em nós, faz em nós um templo físico, um templo espiritual, né? Para morar em nós. E a mesma coisa Satanás vai fazer igual, né? Agora não existe uma terra em específica, existe o quê? Um templo, né? Onde Deus escolheu para fazer a habitação. Então é por isso que ele vai entrar na descendência de Sem, mas no sentido espiritual, né? Isto é, vai possuir uma parte do corpo de Cristo, né? Pessoas que vão abandonar. Pessoal, que nem eu estava falando, desculpa o corte, tá? O celular parou de gravar de repente, não sei por qual motivo, parou 2 vezes já. É a terceira vez que eu estou tentando gravar aqui o pedaço, continuar o pensamento. Que nem eu estava falando. Então quando Deus disse para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, né? Ou seja, sai da Babilônia, sai da terra dos caldeus, como Jeremias repete muito isso, né? Ele está com esse texto na mente, entende? Ele está com esse momento na mente. Porque Isaías 40, não lembro o verso que Deus fala, né?
que ele anuncia o fim no início. Então, se a gente conseguir entender como é que está esse início aqui, né, da época de Noé, a gente vai entender o fim. Então Deus está dizendo, sai dela, sai dessa terra, sai da parentela do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isto é um lugar escondido, né? Colossenses, Paulo fala que nós estamos escondidos em Cristo. Este lugar, então, é um lugar em Cristo. Entende? Para Noé, na época de Noé, né, Deus falou para Noé, olha, habite, bendito seja o Deus de Sem, certo? Neste lugar, nessa geografia, neste momento, seja bendito. Habite Jafé nas tendas de Sem, certo? Esse lugar bendito vai se expandir, né? Vai ser muito grande, né? Falando do corpo de Cristo, descendência de Cristo, vai ser um lugar enorme. Jafé tem oportunidade, se quiser, tem um convite, ele pode habitar nas tendas de Sem. Só que Canaã, maldito seja Canaã, e seja ele servo dos servos, né? Seja posto por servo. E Satanás viu isso. Opa, é ali? Então é ali que eu vou morar. É ali que eu vou. Por isso que ele sai, nasce aqui, Etiópia, sobe, se reúne, ganha força, recebe coroa, se reúne com todas essas nações, entende? Aí é o princípio do seu reino. Eles partem para o Oriente. Eles partem em direção a Sem. Eles partem em direção ao lugar onde Abraão está morando, entende? E iria morar futuramente, claro. Eles vão para lá, entende? Inicia a torre, mas também vão para Assur, para a Síria, né? E vão lá e ainda edifica Nínive, na região onde Deus diz que é bendita, né? Na região que Deus tinha dado para Sem. Compreende? Só que esse lugar agora espiritual é Cristo, entende? E Satanás agora vai ter que espernear e fazer algo semelhante. Ele vai ter que esconder a Babilônia, ele vai ter que esconder o corpo dele dentro dessa Babilônia. Entende? Então é como se Deus, como se o falso profeta estivesse dizendo, né? A igreja falsa está escondida na Babilônia, ninguém consegue enxergar, ela está escondida. Assim como o chifre pequeno, o anticristo, ele sai de um lugar que ninguém percebe. Ele vai vir de onde ninguém percebe. Então, por exemplo, eu já gravei muitos vídeos, né? Eu já falei muitas vezes que o anticristo viria do norte, e vai vir do norte. Ele vai vir do norte. Só que antes dele vir do norte, antes dele surgir como anticristo, ele vai ficar forte aqui no Egito primeiro, no Egito primeiro, né? Ele nasce na Etiópia, provavelmente, né, se o anticristo for copiar corretamente a Cristo, ele vai nascer aqui na Etiópia, né? Nimrod, desculpa. Vai nascer aqui, vai subir, vai ficar forte no Egito, como está em Daniel 11, versículo 5. O sul se tornará forte nesse tempo. Vai subir para cá, entende? Na região, na terra de Israel, né? Vai armar suas tendas palacianas nessa região, entende? Mas não é o momento ainda dele invadir Jerusalém, não, ele vai fazer ataques. Ele vai ficar próximo, ele vai ficar de frente para o mar. E Jerusalém vai estar nas suas costas, olha só. É lógico que eu coloquei o nome aqui, mas não tem nada a ver, eu já falei dessa parte aqui, inclusive, né? Mas Jerusalém está aqui, ó, né? Nessa região. Ele vai colocar suas tendas palacianas na região de Tiro e Sidom. Porque ali é o lugar que ele vai estabelecer um certo tempo para receber uma coroa, né? Quando abre o primeiro selo, saiu um cavaleiro com cavalo branco e ele tinha um arco na mão. Ele foi colocado uma coroa, foi lhe dado uma coroa. E ele saiu para vencer. No caso, foi o que Nimrod fez. Saiu para vencer com a galera, para o Oriente. Vamos edificar a torre e depois a gente vai e edifica Nínive e Assur ainda, né? Que era o intento dele, né? Mas não teve jeito, não conseguiu, né? Deus desceu e os dispersou. Nesse tempo que ele edifica a Babilônia, quando ele vai para a terra da Síria, Assur, que é território semita, ele está edificando ali, chega no tempo de Eber, né? Um homem por nome Eber, daí surge os hebreus, né? Origem dos hebreus. Esse homem tem 2 filhos, tem vários filhos na verdade, mas dois filhos deste homem, Pereg e Joquitã, eles se opuseram às ordens de Nimrod, porque Nimrod era caçador. Então nesses dias se dividiu a terra em 2 grupos, né? Como se fosse a marca da besta, entende? Os selados de um lado e os que têm a marca do outro. Os selados, no caso Joquitã e Eber, né, foram caçados, né? Ou a descendência deles foram caçados por Nimrod. Por isso que Nimrod ficou poderoso, caçador diante do Senhor, porque estava caçando a descendência de Sem. Entende? A mesma coisa vai se repetir no futuro, né? E eu tenho, para quem não assistiu ainda, eu tenho um estudo falando dessa descendência de quem, desse momento aí de Eber, né? A origem do Eber, né? É o estudo sobre os 3 filhos de Noé. Você entra no canal aí, no Facebook, você vai encontrar esse estudo aí, que é maravilhoso, né?
E eu vou falar de mais coisas no futuro aqui. Tem muita coisa que ainda para a gente estudar, para a gente entender, para entender o início, né, das coisas. Então o anticristo, né, na verdade, a gente está vendo uma movimentação muito grande nas nações, Europa, China, Rússia, Estados Unidos, mas na verdade ele vai ganhar força aqui, né, no Egito. Depois vai vir para cá, vai fazer o movimento dele ali, vai fazer ela, vai dar poder, né, na verdade, para a prostituta. Porque veja bem, Cristo, quando ele ressuscita, ele fala, todo poder é me dado no céu e na terra, né, toda autoridade, toda a glória que eu tinha antes, eu me dado. E aí Paulo vai falar em Colossenses também que tudo isso ele deu para a igreja. Ele colocou o poder dele sobre nós, entende? Sobre a igreja. Então o chifre pequeno ele sobe, chega aqui, ele vai encontrar com essa mulher, com essa prostituta, e vai fazer a mesma coisa, ele vai dar todo o poder dele para a prostituta. Entende? Que é o corpo, né, da igreja falsa. Como está em Apocalipse 17, que ele vai exercer toda a autoridade na frente da primeira besta. E vai dar o seu poder. Quando ele dá o poder para a besta, que é a prostituta que está sentada, essa prostituta é como se ela estivesse no coração do corpo, entende? Imagina de um lado você tem... Eu vou fazer isso, um mapa mental sobre isso. Vou colocar o corpo de Cristo e a estátua de Nabucodonosor, para você entender. No corpo de Cristo você tem Cristo, que é o cabeça. E o corpo de Cristo somos nós, interligados pelo Espírito Santo, né? Cristo fala, nós obedecemos. No outro lado aqui você vai ter a estátua, certo? A estátua tem a cabeça, que é o rei da Babilônia, rei de Babel, né? É o rei, é o cabeça, é o cérebro, entende? Só que a prostituta, ela está escondida. Lembra que ele deu poder para a prostituta, colocou o poder dele sobre a prostituta? Essa prostituta é o corpo da estátua, entende? As nações, todas as nações. Só que eles não estão ligados pelo Espírito Santo, entende? O cabeça vai pensar uma coisa, mas o coração dos mares, o coração da prostituta é diferente. O intento dela é diferente. E ele vai odiar a prostituta, né? Quando ele estiver fazendo as pelejas dele, as coisas dele, ele vai perceber que a prostituta está agindo mal. Entende? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Entende? Então ele vai chamar os seus filhos, né, as 10 nações, para destruir a prostituta. Está lá em Apocalipse 17 isso. Isso a gente vai tratar com mais detalhe nas próximas partes, né? Então eu queria trazer isso aí para vocês, né, de entendimento, que a gente ficar esperto agora nas profecias, né? Ler de novo os profetas, provavelmente, porque agora muda o quadro, né? Ele vai sair daqui, ó, vai ganhar força aqui para depois ir para o norte, para ir do norte começar a fazer ataque contra o povo de Deus. Tá certo, queridos? Vamos fazer a leitura no capítulo 27 para a gente finalizar isso tudo. Então, meus queridos, a gente acabou de ver na lousa a geografia, tá? Eu sei que ficou algumas dúvidas, ficou algumas coisas faltando explicação, né? Infelizmente não dá pra gente lembrar de todos os pontos, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor Deus vai esclarecer, trazer esclarecimento para nós com relação a essas coisas, né? Que são muito importantes a gente compreender, tá? Eu vou continuar estudando, continuar falando dessas coisas, né? Se eu não respondi ainda, né, sua dúvida, seu questionamento, eu tenho certeza que Deus vai lhe responder, né, na palavra, ou através de outro irmão, ou de outra irmã. Eu sei que Deus fala, tá certo? Deus responde, né? Ele é um Deus que não deve respostas para ninguém, tá certo, meus queridos? Mas vamos ler aqui então o profeta Ezequiel, capítulo 27, tá? Que a gente acabou de ver lá na lousa, né? Então, tá tudo fresquinho, ainda dá pra gente lembrar das coisas. De novo veio a minha palavra do Senhor dizendo, opa, de novo, interessante, né? Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita na entrada do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura, né? Dentro da arrogância dela, né? No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a sua formosura. 5. De cipreste e de senir fizeram todas as suas tábuas. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem um mastro para ti. 6. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, e os teus bancos fizeram de marfim, engastado em bucho das ilhas de Quitim.
Linho fino bordado do Egito era a tua vela, para de servir de estandarte, e de azul e de púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Então essa púrpura aqui, por exemplo, foi uma espécie de tinta, né? Uma tinta vermelha que os próprios habitantes de Tiro inventaram, né? Criaram, né? Uma tinta especial, né? Era uma tinta muito, né, que fala, hoje, né? Hoje a turma gosta de falar de souvenir, né? Tinta top, né? Top de linha souvenir. Agora tá surgindo outras marcas, né? Mas até um tempo atrás a Souvenir era top de linha, né? Então, nessa época eles inventaram a púrpura, né? Que é uma tinta vermelha, né? Que era top de linha. Só mesmo os magnatas podiam ter essa tinta, né? Comprar porque era muito caro, inclusive. Então foi eles que inventaram, né? Vamos continuar a leitura aí. Verso 8. Os habitantes de Sidom e de Arvade eram os teus remadores e os teus peritos, ó Tiro, que em ti se achavam, estes eram os teus pilotos. Lembra que a gente viu lá Sidom e Arvade junto lá na geografia? Um pertinho do outro? Arvade, na verdade, é Tiro, é quase se fosse o Tiro hoje, né? A cidade de Tiro, né? Porque aqui está mostrando Sidom e Tiro, né? Duas cidades, né? Ou pode ser duas nações também na época, né? E hoje a gente está vendo como cidade, né? Mas são figuras, é claro. Verso 9, né? Os anciãos de Gebal e os seus peritos eram-te os teus calafates. Todos os navios do mar, os seus marinheiros, se achavam em ti para tratarem dos seus negócios, né? Então se lembra que aqui já apareceu algumas expressões lá de Apocalipse 18, né? Os marinheiros, né? Os navegantes do mar. Verso 10. Os persas, os lídios e os de Put eram os teus aliados, né? Então, os persas está falando da região do Irã hoje, né? Atual Irã. Os lídios, né? Lá da região para trás da Turquia, lá quase perto de Tarsis, né? Os de Put é a Líbia, era o teu exército. Então veja que ele estava alcançando longe, né? Os exércitos dele, os teus soldados. Penduravam em ti os escudos, o capacete, aumentavam o teu esplendor. Os filhos de Arvade é o teu exército, e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor. E os gamaditas, as tuas torres, penduravam seus escudos nos teus muros em redor. Aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da tua abundância, de toda a casta de riquezas. Né? Veja que é uma cidade rica, né? Futuro, hein? Importante compreender isso, né? Seus negociantes trocavam pelas tuas mercadorias, prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal, Meseque eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias, trocavam as pessoas e homens e vasos de bronze, né? Então, Javã está falando da Grécia, né? Da Grécia. Tubal e Meseque é toda a região lá de Turquia, Roma, aquela beirada lá em cima, né? Eram os teus mercadores, as tuas mercadorias trocavam pessoas e homens e vasos de bronze, entende? Olha só, pessoas e homens, né? Escravo, ou seja, a mesma que a prostituta de Apocalipse 18 faz lá, né? Escravizava homens, né? Pessoas, almas. 14, né? Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias, cavalos e jinetes e machos, né? Então os da casa de Togarma está lá próxima à região da Armênia, né? Onde a arca parou. Os homens de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o mercado da tua mão, tornavam a trazer-te em troca, de dentes de marfim e pau de ébano. Então, Dedã, se eu não me falho a memória, está ali próximo, ali no sul da África, né? Mais para o lado para baixo da Argélia, lá da Líbia, né? Se eu não me falho a memória aqui, eu não lembro, eu tenho que ver na geografia certinho. 16, né? A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufacturas. Essa palavrinha manufacturas fala de artesanato, artesão, né? Pessoas que fazem trabalhos artísticos em pedra, em madeira, em pano, em todo objeto de matéria, entende? Que é obras trabalhadas por mãos humanas, tá? Ou seja, o artesão, né? Artesanatos. Pelas tuas mercadorias trocavam granadas. Olha essa palavra interessante, gente. Granada.
Será que os profetas, né, sabiam o que era granada naquela época, quando estavam escrevendo? Que interessante, né? Púrpura, obras bordadas, linho fino, corais e rubis. Verso 17, olha que interessante. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores pelas tuas mercadorias e trocavam o trigo de minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Então veja, terra de Israel e Judá não pode ficar de fora de Jerusalém, entende? Ou seja, estão sendo clientes dessa prostituta. Lembra que eu falei lá no início que Jerusalém era cliente da prostituta? Tá aí, ó. Tanto Judá quanto a terra de Israel merca produto dessa prostituta. Ou seja, é cliente. Então Jerusalém não pode ser essa prostituta, entende? Verso 18. Por causa da multidão das tuas manufaturas, né, que é artesanatos, né? Por causa da multidão de toda sorte de riquezas, Damasco negociava contigo em vinho de Elbom e lã branca. 19. Vedã e Javã de Uzal trocavam lã fiada pelas tuas manufaturas. Ferro polido, cássia, cálamo aromático achavam-se entre as tuas mercadorias. Dedã negociava contigo em suadouros para cavalgar, né? É como se fosse aquela capa que coloca em cima do cavalo, sabe? Para a pessoa montar. Arábia e todos os príncipes de Quedar. Então aqui foi quando eu li essa parte que eu entendi que a Arábia Saudita não poderia ser a prostituta, né? Porque a Arábia também é cliente dela, tá vendo? Também eram os mercadores do teu serviço em cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. 22. Os mercadores de Sabá e Ramá, esses dois aí, Sabá e Ramá, são filhos de Cã, né? De Canaã também, né? Não, de Misraim, desculpa. Acho que é de Misraim, não lembro. Eu precisava olhar lá na geografia de novo. Igualmente negociavam contigo pelas tuas mercadorias. Trocavam as melhores de todas as especiarias, de toda a pedra preciosa e ouro. Muita riqueza, né? Arã e Calné e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmad eram os teus mercadores. Então veja que aqui é aquele período lá onde Nimrod entrou em Assur, que é a Assíria. Aí ele edificou alguns nomes diferentes lá, e esses nomes estão lá juntos, sabe? Dentro do texto lá de Gênesis 10. Você vai encontrar esses nomes lá, né? Arã é o território onde Abraão habitou um tempo, lembra? Calné e Éden, né? Esse Éden que eu não consegui localizar. Mas esse Cané é próximo a Arã, entende? Então, quando Nimrod entrou nessa região, ele levou consigo a Babilônia, entende? Então as mercadorias começaram a... começou a fazer o comércio das suas mercadorias, entende? E aí transformou em um comércio a região de Sem. Por isso Deus disse para Abraão, sai daí. Verso 24. Estes negociavam contigo em roupas escolhidas, em agasalho de azul e de obra bordada, e em cofres de roupas. Interessante, hein? Preciosas, né? Roupas preciosas. Amarradas com cordas e feitos de cedro. Verso 25. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para a tua mercadoria, e te enchestes e te glorificaste muito no meio dos mares. 26. Os teus mercadores te conduziram sobre grandes águas. Ou seja, ela ficou famosa em muitos lugares, né? Por conta das mercadorias, né? O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas riquezas e os teus bens, as tuas mercadorias, os teus marinheiros e os teus pilotos, os teus calafates e os que faziam os teus negócios e todos os seus soldados, os que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, se submergirão no meio dos mares, no dia da tua queda. Isso é importante compreender, né? Que está falando do dia da queda dela. Ela não caiu ainda, né? 28. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão aos arrabaldes, né? Tremerão a região, né? Os seus vizinhos. 29. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão dos seus navios e pararão em terra. Essa frase está lá em Apocalipse 18.
30. E farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre as cabeças e cinza e se revolverão. Isso aqui também está lá em Apocalipse 18. E se farão calvos por tua causa e se cingirão de sacos e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura, lamentação. Verso 32. No seu pranto farão uma lamentação sobre ti, na qual dirão, quem foi como Tiro? Como a que está reduzida a silêncio no meio do mar? Lembra quando o Apocalipse começa a dizer, quem poderá, como é que fala? Quão grande é, qual poderosa cidade, como nunca mais existiu cidade como você. Eles começam a fazer algumas lamentações sobre esse texto, né? Sobre essa cidade. 33. Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos, e com a multidão das tuas riquezas e as tuas mercadorias, enriquecestes os reis da terra. Então veja que não é qualquer coisa, né? Reis da terra, né? Lá enriqueceu os reis, por causa das mercadorias, né? Do comércio. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti todas as tuas mercadorias e toda a tua companhia. Todos os moradores de ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis temem em grande maneira, e estão de semblante caído, perturbado. 36. Os mercadores dentre os povos te darão uivas, ou várias, te dão vaias, né? Tu te tornastes em grande espanto, e jamais não existirás. Assim como termina, né, o capítulo 18 lá de Apocalipse. Então, meus queridos, vocês viram aí que, né, não tem como a gente descartar a cidade de Tiro, né, região do Líbano, como grande prostituta, né, como vocês viram na geografia, os capítulos que a gente leu, né, então não tem como a gente encontrar outra cidade dentro da palavra de Deus que tenha tantas informações que se encaixem perfeitamente em Apocalipse 17 e Apocalipse 18, né. Então, quando a gente lê esses capítulos todos que eu apresentei até o presente momento, e tendo em mente, né, é preciso uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês, né? Tem que ter em mente o capítulo 17 e o capítulo 18, que está relacionado com a prostituta, os acontecimentos, as frases que ela fala, né? Você tem que entender o que ela está falando, uma espécie de memorização, mas não é memorizar as palavras, mas memorizar o significado daquilo, entende? Então, quando você entende o que significa aquilo, Apocalipse 17, Apocalipse 18, e você lê no profeta isso te traz entendimento e você consegue relacionar as coisas. Tá certo? Então eu vou finalizando aqui, né, que eu já falei muito. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, eu peço desculpas, né, mas eu não queria cortar esse vídeo. E a próxima parte, já se você quiser ir meditando em Ezequiel 28, que vai ser o próximo vídeo, tá? E eu vou dar uma parada, tá? Eu vou parar ali no capítulo 28, e aí eu vou falar de outras coisas, né, para não ficar muito... não sei qual a palavra usar aqui, né? Repetitivo, né? Prostituta, 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 né? Então, fica até um negócio meio esquisito. Às vezes eu tava conversando com um colega aí ontem, né? Pelo WhatsApp, aí até ele falou assim, aí ele tava conversando comigo, eu falei, você precisa estudar tal profeta, mas com a prostituta na mente, né? E aí ele pegou e falou assim, rapaz, se a minha mulher escutar você falando isso aí, eu tô lascado, né? Porque fazer as coisas com a prostituta na mente vai dar outro entendimento, né? Mas aí a gente acabou dando risada, né, dessa situação, né? Porque tá muito repetitivo, né? Você ficar com a prostituta na mente, né? Dormir com a prostituta, acordar com a prostituta, escutar a prostituta, estudar a prostituta. Nossa, você vai chegar uma hora que não tem jeito, né, meus queridos? Então eu peço que você deixe seus comentários, né? Sendo possível, por favor, compartilhe o estudo, o vídeo, né? Para fazer divulgar, né? Dá like, né? Ajuda aí, se inscreva no canal, toque o sininho. Faça o possível para que o YouTube levante a publicação, entenda que é importante essa publicação para que outras pessoas assistam também, né? E tenham entendimento pleno da verdade, né? Assim como nós estamos começando a enxergar algumas coisas. Eu sei que Deus tem muita coisa para nos revelar, muitas coisas grandes e profundas, mas a gente precisa não só reter para nós, né? Quando o Senhor Deus nos traz o entendimento, é para a gente repassar isso, né? Não ficar só para a gente esse entendimento.
Então eu peço que você compartilhe, nos ajude a divulgar, para que a palavra do Senhor cresça mais e mais, tá certo? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus permitir.